Em novembro de 2008, o mundo financeiro estava em pânico. Bancos centenários quebravam nos Estados Unidos, ninguém emprestava para ninguém. E foi exatamente nesse mês que dois bancos brasileiros anunciaram a maior fusão da história do país. Para entender por que o Itaú fechou o negócio no pior momento possível, é preciso voltar 60 anos e conhecer o método de um engenheiro paulista chamado Olavo Setúbal. O Itaú nasceu em 1943, em São Paulo, como Banco Central de Crédito, fundado por Alfredo Egidio de Souza Aranha, um empresário paulista de família tradicional. Era um banco pequeno, um entre dezenas. Quem transformou aquilo numa máquina foi o sobrinho do fundador, Olavo Setúbal, engenheiro formado na Politécnica da USP, que assumiu o comando nos anos 60 e que mais tarde ainda seria prefeito de São Paulo e ministro das Relações Exteriores. Setúbal tinha uma visão pouco comum para a época. Banco não cresce abrindo agência por agência. Banco cresce comprando outros bancos. E o melhor momento para comprar é quando o vendedor está desesperado. Nos anos 60 e 70, o sistema bancário brasileiro passou por uma onda de consolidação e o Itaú foi um dos compradores mais agressivos. Fusão com o Banco Itaú de Minas Gerais, que deu o nome. Depois, em 1974, veio um caso que definiu o estilo da casa. O Banco União Comercial, um dos grandes do país, entrou em dificuldade séria. Enquanto o mercado fugia do problema, o Itaú absorveu a operação. De uma tacada, ganhou escala que levaria uma década para construir organicamente. Esse era o mecanismo, e ele tinha duas engrenagens. A primeira, disciplina de caixa. O Itaú era conhecido no mercado como um banco conservador, quase chato, que carregava capital acima do necessário e evitava aventura. Nos anos bons, isso parecia excesso de cautela e deixava dinheiro na mesa. A segunda engrenagem, paciência de predador. O caixa gordo só existia para um propósito: esperar a crise dos outros. Quando o vendedor precisa vender e quase ninguém pode comprar, o preço é outro. Nos anos 90, o plano real acabou com a inflação alta e bancos que viviam do dinheiro que a inflação corroía nas contas dos clientes quebraram em série. Os estados brasileiros, endividados, foram obrigados a privatizar seus bancos estaduais. E lá estava o Itaú, com caixa, comprando. Banerj, o Banco do Estado do Rio, em 1997. Benj, o de Minas, em 1998. Banestado, o do Paraná, em 2000. BEG, o de Goiás, em 2001. Depois vieram o BBA, que virou o braço de atacado Itaú BBA, e a operação brasileira do Bank Boston, em 2006. Em cada ciclo de aperto, o Itaú saía maior do que entrou. Aí chegou 2008. Em 15 de setembro, o Lehman Brothers, um banco de investimento americano com mais de 150 anos, quebrou e detonou a pior crise financeira desde 1929. O crédito mundial congelou. No Brasil, o Unibanco, terceiro maior banco privado do país, controlado pela família Moreira Salles, desde uma casa bancária aberta em Poços de Caldas em 1924, sentiu a pressão. Não estava quebrado, longe disso, mas Pedro Moreira Salles, que comandava o grupo, entendeu que na nova era o tamanho seria questão de sobrevivência. As conversas entre as duas famílias, que já se conheciam havia décadas, aceleraram no auge do pânico. E em 3 de novembro de 2008, com o mundo ainda em queda livre, Roberto Setúbal, filho de Olavo e então presidente do Itaú, e Pedro Moreira Salles anunciaram a fusão. Nascia o Itaú Unibanco, na época o maior banco do hemisfério sul, com operação em mais de 10 países. Olavo Setúbal não viu o anúncio, tinha morrido poucos meses antes, em 2008. Mas a jogada final foi a assinatura perfeita do método dele. Enquanto os bancos do mundo inteiro encolhiam para sobreviver, o brasileiro que passou décadas guardando caixa usou a crise para dobrar de tamanho. Nem tudo nessa história é lindo. Anos depois, a Operação Zelotes, do Ministério Público Federal, investigou suspeitas de irregularidades em julgamentos tributários ligados à fusão, num caso que o banco sempre negou e se defendeu. E o Itaú, como os grandes bancos brasileiros, convive com uma crítica permanente. Opera num dos mercados mais concentrados do mundo, com alguns dos juros e tarifas mais altos do planeta. Parte da rentabilidade extraordinária vem de eficiência, mas parte vem de um setor onde meia dúzia de players domina quase tudo. A mesma consolidação que fez o Itaú gigante ajudou a construir esse cenário. E o tamanho do desfecho é este:
O Itaú Unibanco é hoje o maior banco privado da América Latina, com valor de mercado na casa das centenas de bilhões de reais e lucro anual que passa dos 40 bilhões, um dos maiores lucros de qualquer empresa brasileira, em qualquer setor. As famílias fundadoras, Setúbal, Vilela e Moreira Salles, estão de forma consistente entre as mais ricas do Brasil, com fortunas somadas de dezenas de bilhões de reais, boa parte delas ainda dentro do banco. A lição do Itaú é de gestão pura. Caixa não é dinheiro parado, é opção de compra sobre o desespero alheio. Nos anos bons, disciplina parece covardia. Na crise,